Oi, tudo bom com vocês? Hoje o nosso encontro é para aula de matemática. Vocês vão abrir o livro de vocês no módulo 3, na página 92. Vamos iniciar o capítulo 7. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre os números decimais, tá bom? Então vamos lá. Os números decimais, eles são formados por uma parte inteira e por uma parte decimal. Como é que a gente pode ler isso? Eu vou deixar uma imagem aqui para vocês analisarem essa imagem. Após vocês analisarem essa imagem, a gente vai fazer a atividade da página 95 para vocês conseguirem ter uma base melhor, tá bom? De como é que fica essa leitura. Então, na página 95, ele vai te dar um quadro, um esquema, onde você vai ver como é a leitura desses números, tá bom? E aí você vai ver, tem uma peça intrusa, a gente vai descobrir essa peça intrusa, tá bom? Então, vamos lá, analisem o quadro que eu mandei pra vocês, onde vocês vão ver o que são os centésimos, os décimos, se são inteiros. Então, vocês vão analisar tudo isso. Então, vamos lá. Logo aqui na parte de cima, né, a gente começa com 45 centésimos e um número do lado. Essa setinha aqui, ela vai te indicar o nome desse número que tá do lado. Então, aqui a gente tem o primeiro número bem em cima, 0,59. Como é que a gente fala isso aí? 59 centésimos, tá certo? Tem algum inteiro na frente? Não, né? Então, tá correto. Próximo número, 5,9. Logo na setinha abaixo, a gente tem 5 inteiros e 9 centésimos. Tá certo? Aí é centésimos ou é décimos? Né? Então, de cara, a gente já conseguiu descobrir que essa peça aqui é a peça que está errada, né? Porque aqui, no caso, seria 5 inteiros e 9 décimos, e não centésimos. Para ser centésimos aqui, teria que ter um 0 na frente do 9, né? Então, a gente já descobriu qual é a peça que está intrusa. Então, a gente vai lá embaixo, ó. Qual é a peça intrusa? Assinale um X. Você vai assinalar aí, onde tem escrito aí 5 inteiros e 9 centésimos, porque essa daí já está errada, tá bom? Qual é a peça que deve ser substituída na intrusa, de modo que o esquema fique correta? Aí você vai desenhar nesse quadro abaixo. Então, como é que eu poderia falar esse 5,9, já que não é 5 inteiros e 9 centésimos? Ficaria como? 5 inteiros e 9 décimos, tá bom? Então, você vai desenhar aí essa plaquinha, tá certo? Bem simples, né? Então, pronto, agora a gente vai ver uma outra parte, tá bom? A gente vai ver um pouquinho sobre os milésimos, tá bom? Vamos lá, vou deixar aqui a imagem da página 96 para vocês acompanharem, tá bom? Então, vamos lá, prestem atenção aí na página 96, ó. Ela vai te dar 3 figuras, o A, o B e o C. E aí, o item A, ele tá dividido em 10 partes e tem apenas uma pintada. No item B, ele tem 100 partes, ele já te diz aí, ó. Ela tá dividida em 100 partes e também só tem uma pintada. E no item C, ele tá dividido em 1000 partes e também só possui uma pintada. Como é que a gente vai representar essas frações? Ele te pede aí para você representar. Então, vamos lá, como é que fica? No item A aí, são 10 partes pintadas e tem são 10 partes, né, divididas, perdão, e uma pintada. Como é que fica, então? Fica 1 sobre 10, certo? No próximo, tem 1, aí vai ficar 1 em cima, e embaixo vai ficar o total que é dividido. Aí você coloca, então, 1 sobre 100, e no C você vai colocar 1 sobre 1000. Bem simples. Então, vamos lá. A fração utilizada para representar a parte pintada de verde em cada figura é chamada de fração decimal, tá bom? Lá embaixo tem 3 quadros verdes que vocês estão vendo aí. No primeiro, ó, 1 sobre 10 é igual a 0,1, né? É 1 décimo. 0,1. Da onde saiu esse 0,1? É simples. 1 dividido por 10, né? Que é uma fração, a gente está dividindo. 1 dividido por 10 é igual a 0,1. 1 dividido por 100 é igual a 0,01. 1 dividido por 1000 é igual a 0,001. Se vocês perceberem, só fica um zero antes da vírgula, e aí a gente vai só acrescentando o número de zeros que sobram do lado do 1, né? Então, é uma divisão bem simples. Então, daqui por diante, denotaremos número na forma decimal simplesmente como número decimal.
certo? Então, se for 1 sobre 10, se chama 1/10, se for 1 sobre 100, se chama 1/100, e se for 1 por 1000, 1/1000, certo? Vamos fazer aí, ó, aqui na página 97, eu quero que vocês olhem aí também, que tem uma representação pra gente fazer essa soma de decimais. Como é que fica aí, ó? Eu tenho três hastes aí, né, divididos aí em 10 partes, tá bom? Esses quadradinhos aí são 10. Eu tenho duas delas que estão pintadas totalmente, então eu tenho 2 inteiros, tá bom? Eles estão pintados totalmente. E o terceiro só tem 6 pintados. Então, se eu vou deixar ele 1 sobre 6, quanto é que fica essa divisão? Quanto é 1 dividido por 6? 0,6. Então, vai ficar aí, ó, 2 inteiros mais 0,6, que vai dar igual a 2,6. Como é que a gente lê? 2 inteiros e 6 décimos, tá bom? Aí, a gente tem outro aí, exemplo também abaixo. Eu vou fazer aqui com vocês a página 98, tá bom? Vamos lá, abra um livro aí na página 98. Ele vai te dar um quadro aí na primeira questão. Aí, ele diz, o número 23 inteiros e 148 milésimos está representado no quadro de ordens e classes a seguir, ó. Prestem atenção aí, ó. Eu tenho centena, dezena, unidade, a vírgula. Aí, eu tenho a parte decimal, décimo, centésimo e milésimo, certo? Ele já fez aí com o primeiro número, né? A parte da dezena é o 2, a parte da unidade é o 3, tem a vírgula. A parte decimal aí é 1, parte do centésimo 4. E a parte do milésimo 8. No item A da primeira questão, ele te dá 1, 2, 3 e 4. 4 números para você representar esse número nesse quadro de ordens. Então, você só vai fazer essa descrição. Por exemplo, aqui no 1, né? 0,37. Como é que eu vou colocar aí? Esse 0 aqui, o primeiro, ele vai ser o quê? Ele tá em que parte? Se ele tá antes da vírgula, ele não está depois, então ele tá na parte inteira, né? Então, ele vai ser o quê? A unidade, que eu não tenho os outros números. Então, o 0, ele vai ficar na unidade. Eu coloco a vírgula e agora, depois da vírgula, tem as partes decimais. Temos o 3, que é o décimo, e temos o centésimo, que é o 7. Então, você vai fazer sempre nessa ordem, vai só fazer essa descrição, tá bom? E aí, no item B, você vai escrever por extenso cada um desses números. Vamos lá. No 1, 0,37, como é que fica aí? 37 centésimos, tá bom? Já vou falando aqui para vocês terem um pouco mais de claridade, tá bom? No 2, eu tenho aí 5,08, como é que eu posso ler? 5 inteiros, porque ele está na parte dos inteiros, e 8 centésimos, tá bom? Ele já está na parte dos centésimos. O próximo, 26,4, fica 26 inteiros e 4 décimos. E por último, 189 inteiros e 23 milésimos. Para isso, vocês vão utilizar o quadro da figura, né, que eu mandei logo no começo do vídeo. Vocês vão analisar ali que vocês vão conseguir fazer toda essa descrição, tá bom? Então é isso, gente. Bons estudos e até a próxima.